Olá, uma excepcional tarde a todos vocês de casa. Me chamo Mayara Queiroz em mais um programa Bolha Mental aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Já curta, comenta, compartilha com o pessoal, que eu tenho certeza que o que nós iremos abordar aqui hoje vai trazer grandes sementes de transformação para a sua vida e, claro, vários rompimentos de bolha mental. E eu tenho um convidado muito especial, com uma temática, uma trajetória de vida, que eu tenho certeza que vocês de casa vão ficar impactados. E eu vou deixar ele se apresentar, eu vou falar o nome dele, vou permitir que ele abra alas com relação a isso. Cássio Messias, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no programa conosco. Se apresenta para o pessoal de casa. Boa noite, boa noite, boa noite, toda a audiência, essa audiência incrível aqui da LTV. Muito prazer, meu nome é Cássio Messias. Em primeiro lugar, sou filho amado de Deus, imagem e semelhança, do nosso Criador. Acredito que sem essa identidade jamais eu poderia estar aqui hoje. E na vida profissional sou empresário, agora também sou escritor, Tive uma grande oportunidade aí da gente estar escrevendo um livro junto aí com a editora Estrelas de Davi. Agradecer também a Mayara aí pela oportunidade. E estamos aqui para transbordar um pouco aí, falar um pouco aí da nossa história, contar um pouco aí da nossa história de superação, Ensinar também aqui um pouco, aprender também, que eu acredito que todos os dias nós estamos aprendendo. E aprender com você também de casa aí, se quiser mandar uma pergunta pra gente. E é isso. Com certeza. Que bom. Para o pessoal de casa começar a entender o que é que a gente vai estar falando aqui, compartilhando, que não é só superação, tem muitos ensinamentos. O nosso objetivo aqui macro do programa é trazer isso para as pessoas de casa. Em uma frase, resumidamente, a vida do Cássio. A vida do Cássio, em uma frase, eu acho que se for para definir uma frase, decisão decide destino. Já vi você falar algumas vezes isso. Eu acho que essa é a frase que realmente mexeu muito comigo, e realmente tem feito toda a diferença nas escolhas que eu faço, depois que eu descobri essa frase, que é uma frase que impactou muito a minha vida, E todas as decisões que você toma, todas as escolhas que você toma na sua vida vai impactar de alguma forma, ou direta ou indireta, negativa ou positiva. Então, muito cuidado aí com as suas escolhas, com as suas decisões, que isso aí pode trazer muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. As duas situações, de fato. E essa questão de decisão que muda de fato o destino, a gente sabe disso, ao longo do dia a gente toma dezenas, de decisões. Você teve um nível maior de consciência com relação a isso, porque você tem uma baita história, uma baita trajetória, muito ensinamento. E qual o ponto-chave de toda a sua trajetória? Porque o pessoal de casa vai entender um pouquinho a mais sobre isso. Qual o ponto-chave de toda essa trajetória que fez você ter esse nível de consciência sobre o poder da decisão e as consequências dela? Olha, para mim, no meu caso, não é uma receita de bolo, não é algo que deu certo comigo, pode dar certo com outra pessoa que passou pelo mesmo problema que o meu, mas eu acredito que comigo foi o sofrimento, e sair da minha zona de conforto, que eu venho de uma família com uma estrutura financeira, nasci, igual muitas pessoas falam, nasci no berço de ouro, e por ter nascido, digamos assim, nesse berço de ouro, ter passado a minha vida, vamos dizer assim, tendo muitos confortos que outras classes, outras crianças na minha época não tinham, eu acabei, vamos dizer, meu pai veio de família muito pobre, minha mãe também, e por eles terem passado muita dificuldade durante toda a infância deles, eles quiseram dar para mim, para minha irmã, tudo aquilo que eles não tiveram. Então, assim, e acabou faltando, às vezes a presença, paternal, maternal, por conta que realmente eles queriam conquistar bens materiais, e com isso eu acabei ficando numa zona de conforto e achando que a vida tive uma carência emocional, e realmente eu até
alguns anos atrás, aí, digamos até uns 2 anos atrás, eu não tinha descoberto essa minha identidade, né? Então, acredito que é sair da sua zona de conforto, descobrir realmente quem você é, né? Buscar o seu propósito. Acredito que a grande virada de chave foi essa aí. E que muita coisa tem acontecido depois disso, por sinal. Muito, isso é só a sombra E do, é só, sombra do que há de vir, né? são 2 anos que o que aconteceu, 20 anos seria pouco, né? É verdade. Na trajetória comum. Mas sou muito grato até pelas coisas de ruins que aconteceram na minha trajetória. Acredito que estava até conversando com um amigo esses dias lá de Ribeirão Preto, com o Rodrigo, e falando que não tem, tudo tem um propósito, né? Sim. Se eu não tivesse passado esses processos que eu passei, né, com problemas com os vícios, problemas familiares, de relacionamento, né? Às vezes hoje eu não estaria aqui, não teria realmente descoberto o meu propósito. Às vezes estava achando que minha vida era uma vida normal, para mim só conquistar bens materiais, continuar o que meu pai construiu, e na verdade hoje eu enxergo que eu não vá continuar, né, o legado dele, né, não sei, né, tem muitas outras formas aí de tocar as empresas, eu não preciso estar diretamente presente, mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não tinha, vamos dizer assim, essa identidade em Cristo, não tinha essa vontade de ajudar o próximo, de servir, de realmente usar a minha história de vida para contribuir com outras pessoas. Fui convidado recentemente, agora dia 29, vou estar fazendo um trabalho aí com uma instituição lá em Santa Rita do Passa Quatro, um trabalho assim sem fins lucrativos. Então, quando que o Cássio, há 10 anos atrás, iria fazer algo, né, sem Sim. interesse nenhum financeiro? Então, assim, eu acredito que tudo tem um porquê, né? Então, se eu estou aqui hoje é para realmente toda a honra, toda a glória de Deus, e espero que, né, isso realmente seja só o começo, né, que a gente possa cada dia mais estar contribuindo com a sociedade. E hoje a palavra assim que realmente mais vamos dizer assim, que eu me identifico e que eu vejo que faz todo sentido para mim, né, é servir, né? Não tem outra palavra que realmente que se encaixa no momento que eu estou vivendo que não seja servir, porque quando você serve, você realmente entende, né, que as outras coisas acontecem naturalmente. Então, eu acredito que o maior propósito nosso aqui nessa terra é servir ao próximo. Maior é o que serve, né? O maior é o que serve. Está escrito dessa forma. Tá Então escrito. você é o maior porque está servindo. Amém, glória a Deus. Jesus veio à Terra e o que ele mais fez foi servir as pessoas. Exato. Então ele é um exemplo de todas as formas, né? Comportamento, tomada de decisão, mentalidade. Então assim, e você trouxe um ponto com relação à infância, porque você teve muito dos seus pais por um lado, Sim. em contrapartida você teve ausência por um outro lado. Sim. Né? Como que foi nesse período de infância, assim, essa formação? Como que você enxerga hoje com a mentalidade, nível de consciência que você tem hoje, como que você enxerga a sua infância ali e meados de adolescência com relação a isso? O ambiente familiar, essa construção. Então, Mayra, eu sou o filho caçula, né? Eu sou o filho caçula, eu sou o neto mais novo também, Foi um mimado. Foi o mais, não vou dizer que foi o mais mimado, né? Posso dizer que foi o mais presenteado. Sim. Né? Não por presença, né? Mas por presentes materiais. Então, toda a vida, meus pais me deram tudo, né? Tive muita facilidade com tudo que eu queria em relação às coisas materiais, eu conseguia. Quando não era dado pelos meus pais, era dado por algum tio, né? Por algum parente ali próximo. Então, acredito que essa facilidade de eu ganhar as coisas materiais não me dificultou em algum modo eu conquistar as coisas pelo meu próprio esforço, né? E enfim, eu tive uma certa carência emocional da parte paternal, né? Eu não entendia isso, né? E muitas vezes acontecia algumas situações lá em casa que meus pais brigavam, né? Eu via meus pais brigarem por conta de algumas situações que eu criava. E eu queria alguma certa coisa,
minha mãe ia lá e brigava com meu pai porque Passava a mão na eu cabeça. queria passar a mão na minha cabeça enfim, eu tipo assim, não entendi, eu me achava realmente muito esperto, né, o cara, eu falei, não, tudo que eu quero eu consigo. E enfim, teve até um certo momento, não da minha infância, mas da minha adolescência, que meus pais quiseram até se separar por minha causa, porque minha mãe não aceitava, né, meu pai foi criado de uma maneira, meu avô era vaqueiro, então, assim, meu pai criado na roça, meu pai apanhou muito, então, assim, a gente lá em casa, eu apanhei, minha irmã apanhou, minha irmã não apanhou tanto igual eu apanhei, né, mas realmente eu sofri um pouco com essa parte, né, de agressividade, né, não sei nem se é bom a gente falar isso aqui, mas aconteceu muito isso e eu não entendia, né, como é que alguém te ama e te agride, né, então isso aí foi uma das coisas que eu não entendia. Então, assim, de uma certa forma, toda a vida eu quis, né, buscando chamar atenção e buscando também a aprovação do meu pai em algumas coisas que eu fazia. Então, assim, teve essa parte da carência emocional, mas eu entendo que meu pai, ele sempre deu tudo aquilo que ele recebeu, né? Então, assim, eu já ouvi essa frase, né? Não foi eu que criei, que somos vítimas de De outras outras vítimas, né? vítimas. E eu entendo que realmente tudo que eu passei não teve não foi por acaso, né? Foi assim, foi para quebrar uma maldição, foi para quebrar um ciclo, né? Então, assim, eu entendo hoje tudo que eu passei, não sou vítima, né? Sou muito grato por tudo que eu passei. Então, é isso, acredito que agradecer, é você deixar de ser vítima, o que passou, passou, na infância que aconteceu, você tem que não entender como foi um erro, entender como foi que é um aprendizado. E eu entendo hoje perfeitamente. Hoje eu tenho um filho de 10 anos, o Miguel, né? Quando a gente era criança, eu e minha irmã, em algumas situações, eu sei que eles não faziam por mal, mas invalidavam a gente. Ah, esse moleque não presta. Ah, esse menino é mal criado. Ah, você é Sim. burro. Você é isso, é aquilo. Ah, é preguiçoso. É, várias invalidações. Então, assim, hoje eu entendo tanto que é forte o poder da palavra, né? Então, o Miguel sempre, por mais que ele faça alguma coisa errada, eu valido. Ó, você nasceu para dar certo, você é bênção de Deus, você é um vencedor, né? Você é filho amado de Deus, né? Tive agora lá no Tocantins, coloquei ele para fazer alguns exercícios que a gente aprende lá no método CIS, né? Sim. Então é muito legal isso, né? Muito legal você poder, como é que fala, aprender, né? E mudar essa história que já passou aí acredito que por 4 gerações, né? Que veio lá do meu bisavô, Ou passou até para o meu antes, né? avô, até antes, né? Então, assim, é muito legal ver que a gente está, vamos dizer assim, criando uma nova história, criando aí um novo legado. E meu pai é um vencedor, é um herói. Eu acredito que sair da onde ele saiu, foi engraxate, foi feirante, vendeu galinha na feira, né? Muita dificuldade para estudar, formou, né? Hoje é um grande empresário também, emprega aí mais de 200 famílias lá no Tocantins. Então, glória a Deus por tudo. E assim, um ponto que eu acho fundamental, Cássio, a gente trazer para as pessoas de casa, e eu escuto algumas pessoas falar sobre isso e para mim faz muito sentido, não é o que fizeram a você, é o que você faz com o que fizeram a você. Então, assim, Justamente. história triste, desafio, qualquer ser humano na Terra passou e tem seus desafios atuais, e ok quanto a isso. Mas se a gente for ficar preso, o que aconteceu, o que pai, mãe, tio, quem quer que seja, tenha feito com a gente vai estar, na minha opinião, causando mais sofrimento a nós mesmos do que a própria pessoa. Porque você vai ficar preso naquele ciclo, naquela situação, enfim, e você não vai avançar. É como se a gente estivesse dando a chave da nossa vida, a autonomia da nossa vida para o passado. Isso não faz sentido. Então, assim, aconteceu, ok, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu preciso mudar? O que é que faz sentido para mim mudar a mentalidade, a percepção? E você falou algo que a gente precisa refletir. Somos vítimas de outras vítimas. Sim. Então, assim, o que é que os nossos pais passaram e os anteriores a eles? Então, pegar tudo isso e não
trazer para o olhar de vítima, mas pegar tudo isso e o que é que eu posso me tornar melhor, qual a versão que eu tenho que consigo extrair de mim para não cometer os mesmos erros, romper ciclos e daí sim ter uma nova trajetória de vida. Então, a sua percepção, até mesmo de uns anos para trás, mudou muito com relação a isso. Você falou um pouquinho sobre essa questão de adolescência e tudo. Naquela época, obviamente você não tinha a maturidade e o entendimento de consciência que você tem hoje, mas você tomou algumas decisões, né, que talvez não foram as melhores. Quais decisões foram essas? Qual o caminho que você percorreu nesse sentido? Olha, acredito que a pior decisão que eu tomei foi desonrar meus pais, né? Acredito que é um dos maiores princípios que, para mim, é um dos princípios mais profundos que tem para você poder realmente prosperar ou então para você dar errado na tua vida, né? Que você, independente de teu pai ter te agredido, ter te invalidado, ter te abusado, ter feito qualquer coisa que venha a te ferir, né? Você tem que honrar os teus pais, né? Liberar o perdão sobre a vida deles, né? E uma das decisões que eu tive foi, né? Desacatei muitas situações, muitos conselhos, né? Que meus pais me deram e desde muito novo eu sempre gostei de ter amizades mais velhas que eu, sempre tive amigos que eram 10, 15 anos mais velhos. Então eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento, né? E eu também não entendia, né, que o filho que desonrava o pai, que desonrava a mãe, para mim isso aí, não acreditava muito na Bíblia também, achava que, né, aquilo ali era algo. Eu venho de uma família que, da família dos meus pais é católica e a família da minha mãe é espírita, né? Então muitas vezes lá em casa não era nem falado sobre a Bíblia, era usado mais o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Então, assim, eu não tinha muito esses princípios bem aprofundados. Então, assim, acredito que a pior decisão tenha sido essa, né, tenha sido, né, deixar de ouvir alguns conselhos, né, que às vezes eram conselhos que não eram diretamente da Bíblia, mas assim, faziam sentido com o que estava, né, escrito na Bíblia, né? Meu pai falava assim, meu filho, aprenda com o erro dos outros, isso não vai dar certo, né? Você tem que fazer isso, né? Eu falei, pô, e meu pai, ele foi convidado em 88 a entrar nessa rede de supermercado e aconteceram algumas situações. Não sei se eu já cheguei a comentar isso com você, mas aconteceu algumas situações que ele realmente tinha a família dos meus tios e logo em seguida meus primos vieram, meu pai era sócio minoritário dessa rede e eu via meu pai sofrendo algumas coisas que não faziam sentido para mim, meu pai continuar naquela empresa, né? Naquela sociedade, naquele grupo. E porém, se não fosse os meus tios, né? Aconteceu um acidente em 88 com o irmão do meu pai, o marido da minha madrinha e 2 primos, e por isso meu pai entrou nessa sociedade, né? Ele comprou a parte do meu padrinho que havia morrido. E aí eu não entendi algumas humilhações que meu pai passava com os meus primos, então eu achava meu pai fraco, né? Então, assim, como é que meu pai às vezes me dava um conselho de alguma coisa que às vezes ele, naquele tempo, no meu entendimento, ele não, tipo assim, ele não estava, como é que se dizer, prosperando, né? Você achava incoerente? Eu achava um pouco incoerente. Então, assim, ele falava algumas coisas que para mim não fazia sentido. E quando eu comecei a empreender com 18 anos de idade, comecei a empreender com eventos. E aí eu comecei realmente a ter um resultado financeiro muito bom, né? Inclusive foi um dos, vamos dizer assim, como é que eu posso, qual que é a palavra aqui que fugiu da minha cabeça? Foi um dos gatilhos que teve para mim entrar no mundo
do vício, né? Que eu comecei a ganhar muito dinheiro naquela época, né? Tinha noite, isso em 2011, tinha noite, eu lembro de pegar 20 mil reais de lucro, né? Num evento, né? De festas, né? Onde na minha região era eu e alguns amigos só que faziam. A gente fazia em Palmas, fazia em Araguaína, fazia em Gurupi, né? Chegamos a fazer eventos também em cidades menores. E realmente teve uma época que eu ganhava mais dinheiro, né? Tinha mais lucro do que meu pai, né? Então eu fazia, eu ficava, não entendia, né? Então eu deixei a soberba subir para a cabeça, a vaidade subir para a cabeça, aí comecei a já sair de casa, aí tinha uma namoradinha, fui morar com essa namoradinha, e aí eu entrei no mundo do vício, achei que eu tinha controle total sobre tudo, né? E lembrando que quem tem o controle das nossas vidas, na verdade, não somos nós, né? Nós temos que realmente entregar todo esse controle a Deus. E lembrando sempre que a gente tem que fazer a nossa parte. E aí foi isso. E aí eu realmente, nesse momento, eu perdi o controle, perdi o direcionamento. Aí passei pelos processos de reabilitação. E minha vida começou a entrar em looping, né? Começou a entrar em looping. E realmente eu não entendia o porquê de tudo isso estar acontecendo, porque toda a vida eu sempre fui muito trabalhador, sempre gostei de trabalhar, comecei a trabalhar muito novo. Meu pai toda a vida incentivou a gente a trabalhar desde muito cedo, com 12 anos eu já comecei lá a trabalhar na empresa dele, limpando verdura, cebola, depois passei por quase todas as funções, os cargos. Fui empacotador, depois fui repositor, depois trabalhei no financeiro, depois trabalhei com gestão de pessoas, trabalhei como gerente de loja. Mesmo assim, você tendo o aparato financeiro da sua família, mas você sempre estava trabalhando, gerando recursos de alguma forma. Isso sempre foi um perfil seu, no caso? Isso, incentivado, né? Sim. Porque eu acredito que esse perfil foi toda a vida, de alguma maneira, os meus pais incentivaram, né? Toda a vida a gente foi muito ligado com a questão do trabalho, né? Então, até dentro de casa, de arrumar a cama, de terminar de almoçar, lavar as louças, né? Então, sempre meus pais colocavam eu e minha irmã, lavar a área, lavar a garagem, lavar o carro, engraxava o sapato do meu pai. Então, e sempre ele, de alguma forma, ele nos recompensava. Minimamente, mas ele recompensava de alguma forma para nos estar incentivando. Então, assim, eu esqueci a pergunta que você tinha feito das decisões. Das decisões, né? Então, assim, foi isso. Dessa decisão, né, de tipo assim, de abandonar, né, o momento onde eu abandonei também a empresa, né, que era só eu de filho homem, minha irmã toda a vida dedicada aos estudos, eu e ela, e meu pai fez uma ampliação no supermercado e onde ele precisava muito de mim, né, eu via que ele precisava, né, e toda a vida eu realmente tive uma facilidade muito grande com pessoas, né, de liderança e tudo, então eu criei uma identidade muito grande, né, lá na empresa. Inclusive hoje as pessoas vão lá, perguntam cadê o Cássio, né, os clientes, os colaboradores. Se tornou uma referência, né? Tornei uma referência lá, acredito que até na mesma vamos dizer assim, amplitude que meu pai tem lá hoje, às vezes até mais, porque meu pai ele não ficava na loja com os clientes, com os colaboradores, eu sempre ficava no chão de loja, trabalhando, né, atendendo os clientes, né, tinha algum problema, às vezes ali algum colaborador estava passando por algum problema de dificuldade, com a conta de energia atrasada, ou com algum problema de saúde, às vezes não tinha coragem de chegar no meu pai para pedir ajuda, né, então eu intervia, né, então toda a vida os colaboradores ficaram muito gratos, né, por isso, às vezes também é uma cidade não tão grande e lá tem muita questão de patrocínios, de eventos, né, instituições, e meu pai às vezes fica mais dentro do escritório, as pessoas queriam às vezes um patrocínio, alguma coisa, chegavam até mim para pedir, sempre de alguma forma a gente ajudava e eu era essa ponte, né? Então toda a vida, vamos dizer assim, a cara da empresa para resolver algum tipo de situação, as pessoas me procuravam, né?
E nesse momento, quando eu tomei essa decisão de sair, que foi para empreender no ramo de eventos, né, foi uma decisão errada que eu tomei, que eu tinha juntado um dinheiro até meus 18 anos, que eu comecei a trabalhar com 12. Meu pai ia me pagando, só que ele não me pagava, Na poupança. ele colocava em poupança e revertia esse dinheiro em gado, né, que ele tem uma fazenda lá e ele comprava bezerro, Bacana. comprava uma vaca, uma novilha, e aí ia aumentando esse dinheiro. Aí quando chegou com 18 anos, eu juntei um capital de 30 mil reais. E aí a gente teve uma das nossas primeiras discussões foi essa, que eu precisava do dinheiro desses 30 mil para comprar um bar, né, que tinha lá na cidade, que tinha um amigo meu, Marquinhos, que ele estava indo para o Maranhão, mexer com outro negócio e ele estava vendendo. E aí eu entrei em sociedade com o Luiz Henrique, que hoje mora até em Porangatu, uma cidade vizinha lá do lado, e a gente começou esse negócio, né? E foi daí desse negócio que, tipo assim, minha vida começou a ir por água abaixo, entendeu? Que eu comecei realmente a meter os pés pelas mãos, né? E daí foi, né? Daí foi só decrescente o negócio. E aí realmente acredito que a minha pior decisão foi essa, né? Desonrar meu pai, não aceitar o conselho dele, sair da empresa dele para poder ir trabalhar num negócio que não tinha, que não era do reino, que eu acredito que você mexer com eventos, nessa área de shows, músicas aí que são músicas mundanas, vender bebida Bebida. alcoólica. Eu acredito, me perdoe os donos de bares, donos de baladas aí, mas eu acredito que se você não trabalha para Cristo, né? Então, se você não está trabalhando para Cristo, você está trabalhando para quem? Né? Então, assim, foi algo realmente que foi uma situação muito desprazerosa, né? Então, assim, mas hoje eu entendo como aprendizado, entendo como algo que eu precisava ter vivido, mas a decisão para mim mais que definiu essa trajetória foi essa. E me fala uma coisa, dentre os vícios e toda essa situação, tem algo que eu já escutei você falar muito, que eu quero que você compartilhe aqui com as pessoas. Qual a principal droga A, atrás de tudo isso? a droga da aprovação, né? É a pior Fale-me droga. mais, fala mais sobre isso. A droga da aprovação. Acredito que todos aqui que passaram nessa terra, muitos, acredito que uma porcentagem muito pequena, e acho que 1% aí não estão em busca aí dessa aprovação. Acredito que 99 aí, vírgula 9 aí precisam. Eu ouso dizer 100%. De alguma forma, em algum aspecto, em algum Isso. momento, né, talvez. De muitas maneiras a pessoa, às vezes não aquela pessoa que passou por problemas de vícios, né, mas que às vezes tem outro, porque todos nós temos vícios, né? Todos nós temos vícios, né? E de alguma maneira você quer ser aprovado por alguém. Às vezes no seu trabalho você quer ser aprovado pelo teu chefe. Eu vejo aí pais que querem ser aprovados pelos filhos, filhos que querem ser aprovados pelos pais, né? Maridos que querem ser aprovados pelas esposas, esposas que querem ser aprovadas pelos maridos, né? Então, de alguma forma, você quer ser aprovado por alguém e esquece de ser aprovado pelo principal ser que te criou, né? Que é Jesus, que é Deus. Então a gente às vezes esquece de buscar essa identidade, esquece dessa aprovação que realmente para mim a maior aprovação que a gente precisa é a aprovação por Deus. E é isso, né? A pior droga que eu falo é a droga da aprovação, porque na maioria das vezes você quer ser aprovado pelo mundo, né? Pelos amigos, pelo namorado, né? Pelo um grupo, né? Quer ser aprovado para entrar em algum grupo. E a gente esquece de ser aprovado pelo principal ser que é Deus, né? Na realidade, eu acredito até assim, que nós já somos aprovados. E às vezes a gente se esquece disso. Por Deus que eu falo, né? Porque o que Ele já fez por nós, ninguém vai chegar perto de fazer isso. O sacrifício que Ele fez na cruz, a gente já está aprovado. Então, muitas vezes, nós como seres humanos buscamos essa aprovação de quem quer que seja, e o que você falou faz muito sentido, esquece de focar naquele que já nos aprovou.
e que através dele a gente vai viver o melhor dessa terra, de todas as formas. E quando você fala assim, vício de aprovação, que você teve gatilhos, situações que levaram por esse caminho, você tomou decisões que te fez percorrer também determinado caminho. Na sua visão, a necessidade de aprovação, não somente em relação a esses vícios, mas pode levar as pessoas para outras tomadas de decisão. Como que você enxerga isso? Quais seriam esses outros caminhos? Porque muitas vezes a pessoa que está em casa nos assistindo não tem a consciência que o que ela está vivendo ou o posicionamento dela em determinada situação é uma necessidade de aprovação. Como as pessoas identificarem, podem identificar isso? Poxa, eu estou vivendo, estou travado nisso por uma necessidade de aprovação. Eu acho que toda atitude, toda decisão que você for tomar, que você não estiver tomando essa decisão e você estiver com paz no seu coração, que você realmente não sentir paz, eu acredito que você está querendo a aprovação de alguém. Então, assim, quando algo que esteja te deixando ansioso, que esteja te dando medo, ou que às vezes você faça que você não esteja, você sabe quando você está fazendo algo que você está feliz, ou então quando algo você está fazendo, alguma decisão que você está fazendo para conseguir alguma coisa, para ser aprovado por alguém, né? Então, eu acredito que quando é algo que te tira paz, que te traz ansiedade, acredito que você pode se fazer a pergunta aí que é algo que tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião, seria... Um balizador é a paz que excede todo entendimento. É, É um balizador e faz muito sentido. E me fala uma coisa, nessa sua trajetória, teve algo, algum momento, alguma situação que te fez virar chave? Que sim. te fez começar a ter novas decisões para ter novos resultados. Qual foi esse momento? Conta a experiência, talvez. O que é que te fez virar essa chave mental e romper essa bolha com relação ao caminho que você estava percorrendo? Então, desde de 2011 eu passo por processos de reabilitação, né? Passei por vários processos de reabilitação em clínicas de dependência química, instituições, hospitais psiquiátricos, né? É muito triste falar disso, mas né, a gente tem que ser verdadeiro com a nossa história. E a primeira vez, né, como eu falei, eu trabalhava com eventos, né, e eu tinha amigos, né, na minha época lá, que eles estavam fazendo tráfico, eles estavam traficando, porém aquilo ali para mim, não vamos dizer assim, não era algo normal, porque quem comprava droga de traficante e usava, o que era ter amigos que estavam fazendo tráfico? E nesse momento a cidade passou por um processo de... Tava um negócio assim muito fora naquela época, 2011, né? Lá na minha região ainda não era algo normal a droga, né? A cocaína, o crack. E meu pai, ele era maçom, né? Então meu pai tinha acesso a muitas pessoas influentes nas cidades, delegados, juízes, promotores. E alguém chegou no meu pai e falou: olha, Raimundo, tá tendo um inquérito aí na cidade e o nome do seu filho tá envolvido, né? Então, assim, ele tá sendo investigado como uma associação associada ao tráfico, né? Então, assim, eu sei que ele não é traficante, eu sei que ele empreende aí no ramo de eventos e tudo, a gente sabe, conhece o Cássio, mas ele é usuário e não sei se você está sabendo disso, que ele tá fazendo uso, né, de algumas drogas, e se você não fizer alguma coisa, ele vai ser preso. E aí esses amigos, eu não fiquei sabendo de nada. Um belo dia meu pai me convida para ir na fazenda e eu tava assim virado de cachaça, de farra, de droga e eu nem ia. E aí eu sei que ele me pressionou lá e eu fui mesmo virado para a fazenda. Chegou lá na fazenda, ele me levou lá para cima do morro, que é onde hoje ele construiu a casa dele lá em cima.
E aí ele me falou, a primeira pergunta que ele me fez foi: por que que você está usando droga? E eu neguei para ele, né? Neguei. E aí quando ele falou desse processo, né? Que eu estava sendo investigado, que eu iria ser preso se eu não assumisse, aquele momento ali mexeu muito comigo. E eu falei a verdade para ele. Falei, ó, que tinha usado, mas tinha sido poucas vezes, né? Porém, na verdade, não tinha, né? Já tinha usado bastante vezes. Enfim, e aí a única maneira de eu sair desse processo, né, foi ele me colocando numa clínica de reabilitação e eu passando por essa clínica de reabilitação, por esse tratamento. Então eu entrei nesse processo como dependente químico, né? Então todos esses outros amigos foram presos e eu fui o único do grupo que realmente, né, se libertou desse vício. E se a gente for analisar bem, né, porque naquela época os telefones não eram igual antigamente, era aqueles telefonezinho Nokia, aquele da lanterninha, não sei se você que está assistindo aí você vai lembrar. Então não tinha WhatsApp, não tinha, né, rede social, acho que tinha Orkut, que aí você entrava pelo computador. Nossa, isso você foi lá no Né? fundo do baú agora. Então assim, aí as pessoas pegavam e sabiam que eu usava e perguntavam, você sabe quem que tem da boa aí? Aí eu Perguntavam pra falava, você. aí perguntava pra mim, eu pegava e falava, cara, fulano de tal tem, entendeu? E ele vai estar lá na festa hoje. E aí eu mandava, às vezes por SMS, às vezes por ligação mesmo, né? Quem que imaginava que o telefone ia estar grampeado, né? Cidade de interior e tudo, e assim, eles não eram traficantes internacionais e tudo, eles traficavam ali para poder manter o vício deles, mas não eram assim grandes traficantes, né? Porém a polícia não quer saber disso, né? Se é grande, se é pequeno. Enfim, aí aconteceu isso, né? Aí eu fui o único, aí passei, fiquei 9 meses lá nessa clínica em Garça, aqui em São Paulo. Aí saí dessa clínica, voltei para a cidade, voltei, não trabalhei mais com eventos, eu tinha até algumas sociedades, algumas empresas, né? Boate, sociedades com outros promoters, perdi muito dinheiro por conta que se eu voltasse a trabalhar, meus pais acreditavam que se eu voltasse a trabalhar com isso, eu iria voltar a usar a droga. Então, assim, já passei por vários processos. Enfim, e durante de 2011 até 2021, eu passei esses processos. Aí teve um processo que eu falo é reabilitação, é internação. Aí teve uma clínica que eu passei, meus pais já estavam assim por aqui, que eles já tinham me internado umas 3 vezes até 2019. Foi 2019? 3, 4 vezes. Acho que foi 3 ou 4 vezes até 2019. E aí teve uma vez que eles não aguentavam mais falar comigo, aí me levava, às vezes eu ia, a maioria das vezes eu ia com eles, não tinha, não era internação compulsória, que tem a internação compulsória, que você vai contra a sua vontade, né, e a internação que você faz de acordo com a sua vontade, né, que é a internação legal. E a minha primeira internação compulsória foi numa clínica em Bauru, aqui em São Paulo também. E aí nessa clínica, meus pais compraram um pacote lá pela internet. E o lugar lindo lugar, jardim, piscina, os quartos, coisas mais lindas, frigobar, ar-condicionado, psicólogo, terapeuta, médico 24 horas, academia, negócio perfeito, assim, parecia um spa. Enfim, aí me buscaram lá em Tocantins e me levaram, né? Me chegaram lá em casa de madrugada, lá eu tava dormindo, né? Os caras me pegaram, uma situação assim deplorável mesmo, né?
Os caras me deram um mata-leão, me amarraram, me doparam. Foi uma situação assim que minha mãe até saiu de casa para não ver essa cena. O único que ficou lá para acompanhar, para assinar os documentos foi meu pai. Eu falava coisas horrorosas pro meu pai nessa madrugada. E enfim, aí passei esse processo, fui para essa clínica, cheguei lá, uma boca de fumo, um negócio assim mais esquisito do mundo, parecia um depósito de gente. Eu fiquei num quarto, acho que do tamanho aqui dessa sala aqui, acho que um pouco menor, com 8 beliches, 16 pessoas num quarto desse tamanho aqui assim. Um banheiro, 5 minutos para tomar banho. Café da manhã, quando tinha, era pipoca com café preto. Não tinha psicólogo, não tinha terapeuta, médico. Eu fui ver o médico depois de 2 meses que eu estava lá. E incomunicável com a família. Minha mãe conta que tentava ligar lá para falar comigo. Eles não deixavam falar, falava que ia ser ruim para o meu tratamento, que não era o momento de falar, que eu iria falar que tudo que é a verdade, eu ia falar a verdade, só que eles já preparavam a família para dizer que eu ia manipular, né, ali a ligação para me tirar dali. E nesse momento era um momento que, tipo assim, foi aonde realmente eu tive uma maior proximidade da Bíblia, né, de orar, de pedir a Deus. E nesse lugar realmente eu não era batizado, e eu tive um encontro ali, acho que eu até te contei uma vez já isso aí, o encontro com o Espírito Santo, e lá eles colocavam a gente para trabalhar, né, tinha as obras lá dentro da clínica, alguns entulhos, carregar entulho, quebrar parede, sempre a clínica estava em obra, pintar, limpeza, né, tudo, né, capinar, tudo que tinha para fazer lá de mão de obra a gente que fazia. E uma vez era de noite, assim, 8 horas da noite a gente estava carregando entulho, né? E eu era um do que eles mais gostavam de realmente colocar para trabalhar, porque eu tentei fugir desse lugar, tentei fazer uma rebelião lá dentro, entendeu? Para todo mundo fugir, porque o lugar era terrível, né? Mas foi lá que você teve um encontro. E foi lá que eu tive o encontro. Aí uma vez empurrando o carrinho de mão lá, conversando com o Senhor, falei, Senhor, porque eu estou aqui, olha só esse lugar deplorável, comendo salsicha no almoço e no jantar, café da manhã, tem dias aqui que lá acabava o gás, E enfim, um lugar assim totalmente deplorável, não tinha uma atividade para você fazer durante o dia para realmente você, né, ter uma recuperação decente, né? E se você for analisar aí, a maioria das clínicas que tem aqui no país é dessa forma. Realmente, se você pesquisar aí no YouTube, tantos lugares aí, pessoas morrem, né? Medicação errada, maus tratos, né? Abuso, violência. Então, assim, é realmente muito cuidado se você tem algum parente aí, algum amigo, alguma pessoa próxima aí da sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que precisa de tratamento, né? Seja muito rigoroso nessa escolha aí, nessa decisão, porque decisão decide destino. E eu até brinco, assim, às vezes que eu tô de hora extra aqui nessa terra, porque já era para eu ter morrido, porque das coisas que eu já passei dentro de clínicas, situações que eu já passei, realmente não era para eu estar aqui. Então meu propósito é muito grande. E enfim, o primeiro encontro que eu tive foi dentro dessa clínica, né, lá em Bauru. E eu Você ainda senti... não era batizado, né? Não. E eu senti assim que meu braço até arrupiava, porque eu chorava, entendeu? E parece que eu sentia Deus falando comigo, né? Que Ele ia me tirar daquele lugar só para me ter paciência, que eu iria sair dali, mas que eu continuasse no propósito. Nessa época eu fumava cigarro, e eu fiquei 21 dias sem fumar cigarro e orando a Bíblia. Orando a Bíblia, eu lembro que eu orava os Salmos 38, né? Salmos 38. E eu firme nesse propósito, e orando e pedindo a Deus, tal. E, enfim, e aí, um belo dia, chega uma visita para mim, né?
Aí, Cássio, arruma suas coisas que você chegou em um carro para te buscar. Eu falei, oh, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, obrigado. Minhas respostas das minhas orações. Né? Quando eu vejo é uma ambulância que chega para me resgatar nesse lugar. Né? E aí, quando eu vejo, foi mais uma ambulância. Será que essa ambulância vai me levar para Tocantins? Por que meu pai e minha mãe não vieram me buscar? Né? E enfim, aí quando essa ambulância chegou e tudo, aí eu perguntei, mas para onde que eu tô indo, né? E aí os caras, os monitores lá da clínica lá, até um dos donos da clínica falou assim, agora você vai ver o que é tratamento, você tá achando que aqui é ruim, e começaram a me passar um monte de medo, né? Meus pais estavam me tirando daquela clínica, porque a minha mãe havia ligado para uma pessoa lá do interior, lá perto da cidade. Ela tinha ido visitar a clínica lá um dia, não tinha falado comigo, e ela falou para minha mãe, tira seu filho desse lugar urgente, que aqui viu a situação, tira seu filho desse lugar aqui urgente, que esse lugar é deplorável, é triste, seu filho vai morrer aqui nesse lugar. Enfim, lá quem medicava, não tinha nem enfermeiro, quem medicava os pacientes eram os pacientes mais antigos que tinham acesso à enfermaria, que te davam as medicações, entendeu? Não tinha uma enfermeira, entendeu? Era os pacientes. Ficou quanto tempo lá, Cássio? Nesse lugar foi 2 meses e 25 dias. 2 meses, sei até os dias. Foi 2 meses e 25 dias que eu fiquei nesse lugar. E de lá você foi? Aí de lá eu fui para um hospital psiquiátrico. Lá em Catanduva, o Hospital Mahatma Gandhi. Mas glória a Deus por aquele lugar, realmente um lugar humanizado, que é um dos lugares aí que eu fazia até a propaganda gratuita aqui, você que tem algum parente aí com alguma pessoa que você ama, que você quer realmente um tratamento humanizado, né? Lá no Hospital Mahatma Gandhi, em Catanduva, realmente tem um tratamento humanizado, lá realmente tem médico 24 horas, enfermaria 24 horas, tem tudo, alimentação com nutricionista. Só que, enfim, como todo lugar desse padrão de tratamento, hospital, né? Hospital já não é um clima legal, né? Agora você imagina um hospital psiquiátrico, né? E, enfim, eu acredito que eu não merecia estar ali, né? Mas acredito que com algum propósito eu passei naquele lugar. Aí fiquei mais 6 meses, quase 6 meses. Nesse hospital. Aí toda semana lá eu tinha ligação, eu falava com os meus pais e tudo. Só que meus pais ainda muito codependentes e com o emocional muito abalado, porque realmente eu havia feito muitas, vamos dizer assim, muitas tragédias, né? Lá na minha região. Então, assim, eu tinha zerado o game, né? Cássio, e falando dessa questão da família, né? O que é que você fala hoje para familiares, pais, cônjuges de pessoas que passam, né? Tem algum familiar que passa ou passou por isso? Porque talvez exista uma forma que realmente faça mais sentido para ajudar essas pessoas que não é tão comum. Qual a sua visão sobre isso? Até que ponto ajudar é realmente um ajudar? Olha, de verdade não tem uma receita de bolo, sabe, Mayara? Não tem uma receita de bolo, mas eu acredito que a maior receita disso daí é tipo assim, valide seu filho, isso tem que começar lá na infância, você não pode, seja presente na vida do teu filho, né? Às vezes, né, se você que tá ouvindo a gente aí, às vezes seu filho já está adolescente, já está adulto e você realmente precisa, não tem mais esse tempo, não tem como mais voltar atrás. No meu caso, a virada de chave foi o sofrimento, porque toda a vida que meus pais, tipo assim, pagavam minhas contas, ou às vezes tentavam passar a mão na minha cabeça de alguma forma, e isso para mim não me ajudou. Então, às vezes, a verdadeira ajuda pro dependente químico, né, é não ajudar, né? Às vezes vai chegar um momento que não vai fazer sentido para você, mas você vai ter que colocar seu filho para fora de casa,
Às vezes não vai fazer sentido para você, mas você vai ter que deixar seu filho passar fome. Porque se toda vez que ele precisar de ajuda, você estender a mão e ele realmente não entender que a verdadeira ajuda que ele precisa é Deus, é Cristo, né? Ele nunca vai sentir essa presença de Deus, porque quem vai resolver o problema dele não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é a namorada, é ele. É ele com Deus que vai resolver o problema. Não tem outro caminho, o caminho é Cristo, né? Não tem. Já tomei bugaína, já tomei vacina milagrosa, chá de santo daime, rapé, tudo que você pensar, terreiro de macumba, tudo que você pensar eu já fui, já tentei, porque muitas coisas dizem que tem cura, remédio, psiquiatra, clínica, internação, mas a única cura mesmo de verdade é a cura da identidade, né? E o caminho é Cristo, é você entender que esse é o propósito, né? E o propósito dessas pessoas que passaram por isso, né? Se curar, foi curado para curar outras pessoas, né? Então acredito que eu não tenho outra oportunidade, né? Então assim, meu propósito hoje é esse, né? É ganhar almas para Jesus, é falar com essas pessoas que realmente estão passando por esse problema, né? Então assim, não é algo financeiro, não é algo que toda a vida eu tive condição financeira e não foi isso que preencheu o meu vazio. Então a grande verdade é que a gente precisa viver de propósito, né? Porque se você não encontrar o que preenche teu vazio toda a vida, a gente vai estar em busca dessa fuga, né? Em volta do álcool, da droga, né? De festa, de balada, da prostituição, de tudo que é errado para poder preencher que realmente só Deus preenche. Perfeito. E você agora você é um escritor? Estamos escrevendo aí um livro com a editora top aí, viu? Editora top aí, Estrela de Davi, dando todo apoio. O qual... Tá no forno aí. Tá no forno. Em breve, novidades. E me fala uma coisa, o que você espera quando o seu livro estiver nas mãos das pessoas? O que é que você espera que essas pessoas recebam de semente de transformação quando lê esse livro? O que você imagina sobre isso? Descobrir a verdadeira identidade delas, né? Tem muita gente aí que tá perdida, né? Às vezes acha que fala, eu sou médico, sou empresário, sou isso, sou aquilo, sou influencer, mas esquece que a única coisa que ela é de verdade é a imagem e semelhança, é filha amada de Deus, filho amado de Deus. Então acredito que você descobrindo sua verdadeira identidade, você vai descobrir seu propósito, né? E acredito que quem passou por processos de dependência química, com álcool, com drogas, vai curar outras pessoas que passaram por esse processo. Mulheres que foram abusadas vão curar mulheres que estão sendo abusadas ou foram abusadas e não se curaram disso. Mulheres que foram traídas vão curar outras mulheres que estão sendo traídas e foi traídas e não foi curado disso. Então, o seu propósito tem muita intimidade com o teu bloqueio, né? Então acredito que se você realmente descobrir sua verdadeira identidade, você vai descobrir seu propósito e o resto é consequência. E as coisas vão fluindo naturalmente. Vão fluindo naturalmente. Tá. E me fala uma coisa pra gente fechar aqui, passa tão rápido, né? Não dá nem... se hoje Deus chegasse pra você e dissesse o seguinte: Cássio, você tem uma última mensagem para deixar para 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai chegar para todo mundo e a última mensagem que você tem, a última oportunidade. Qual seria essa mensagem e por quê? Saia da sua zona de conforto, seja grato, descubra quem você é realmente, viva de propósito e é isso. Eu acho que sem gratidão não tem como você descobrir quem você é de verdade. E, cara, é uma frase é uma pergunta bem difícil, né? Mas parar de reclamar, parar de ser vítima, né? A vida, ela é maravilhosa, né? Você teve uma oportunidade
que muitas milhões de pessoas não teve, né, que é estar aqui presente para fazer o diferente. Então, se você realmente está aqui vivo, com 2 braços, 2 pernas, né, seja grato por tudo, né? Às vezes sua conta bancária, você está cheio de boleto para pagar, mas imagina quem está hoje numa fila do SUS, né, esperando aí por um milagre, por uma cirurgia, não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então acredito que é isso, né? Ser grato até pelas coisas negativas, né? Porque se você for grato por tudo, né, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, assim, seja grato e descubra sua verdadeira identidade, que o resto vai ser consequência e você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu acho que uma das coisas, né, pelo que a gente conversa e pelo que você está trazendo aqui também, um dos principais ensinamentos que você me faz refletir a sua história é essa palavra que você mencionou, é gratidão. Porque você de casa, independente da situação que você viveu ou está vivendo, todos nós temos a nossa trajetória, mas é olharmos com gratidão, porque hoje, exemplo, Maiara é a mulher que é porque passou por N situações, boas e ruins e ok, mas é o que a gente faz com tudo isso. Cássio teve sua trajetória, o que é que ele pegou e fez de tudo isso? Se for esse olhar de vítima, você vai ficar preso no passado. Mas é mudar, daí você precisa romper bolhas mentais. Como? Desmistificando crenças, tendo novas percepções. Para isso, você vai precisar sair da sua zona de conforto, que é o que você mencionou, tomar novas decisões, ter um novo posicionamento, estar nos ambientes diferentes, com pessoas diferentes, pessoas que estão aonde você quer chegar. Então, independente da situação que você vive hoje, dá sim para viver um novo nível, um novo resultado, e só depende única, exclusivamente de você. Então, para mim, a mensagem macro assim que fica é isso, de tudo que você já compartilhou. E assim, eu acredito que o mais difícil não é nem para as pessoas que, vamos dizer assim, que estão cheias de problemas, que estão com muito boleto, ou que estão com algum problema de saúde, ou que realmente passa com um problema de relacionamento, um problema profissional. Acredito que o mais difícil de você falar é para aquelas pessoas que realmente estão com a vida plena, entendeu? E realmente não descobriram a verdade, não conheceram a verdade. Aquelas pessoas que são autossustentáveis. Até uma certa vez uma família me procurou, estava lá no Método CIS, e eu fiz uma pergunta lá e essa pergunta se conectou com uma família que falou que o irmão estava com problema com vício com álcool, com droga. Só que o cara ele era agricultor e tinha umas áreas arrendadas de soja. Então, assim, o cara ele tinha uma vida financeira tranquila, né? Então, acredito que a maior dificuldade é para aquelas pessoas que estão assim, que são autossustentáveis, né? Aquelas pessoas realmente que estão com problemas, que precisam realmente de ajuda, né? Às vezes nessas outras áreas, que seja financeira, que seja espiritual, relacionamento, profissional, é mais fácil de você comunicar com elas e realmente elas conseguem descobrir a verdade mais rápido. Difícil mesmo é se comunicar com aquelas pessoas que acham que estão com a vida tranquila. Então, assim, eu sinto queria arrumar uma forma, até uma pergunta que eu não consigo responder e é uma pergunta que já me fizeram, como que faz, né, para despertar essa identidade nessas pessoas que se sentem autossustentáveis, né? E realmente, para mim, fosse para me responder aqui agora, é deixar o tempo passar e, infelizmente, vai vir uma doença, vai vir uma perca aí de algum ente querido, ou então é uma cadeira de rodas, ou é um acidente. Infelizmente, se não é pelo amor, é pela dor, né? Exatamente. E Cássio, quem quiser conhecer mais, acompanhar entender mais ainda sobre essa temática de necessidade de aprovação, tudo que você contou aqui, porque tudo que você trilhou, hoje você ajuda pessoas, é um dos seus propósitos, a romper essas bolhas mentais, né, com relação a essas crenças, enfim. Qual a rede social, como que as pessoas fazem para conhecer? Você tem um método também, não é isso? Temos um método aí, é simples de aplicar. Segue a gente aí, @CássioMessias1, né, no Instagram. E pode colocar o telefone de contato também? Pode sim. O telefone de contato é 11 9 14 16 0020. Pode estar entrando em contato aí com a gente está fazendo um trabalho
aí em entidades, escolas, clínicas de dependência química, você que faz parte de alguma instituição dessas aí pode entrar em contato com a gente, que a gente vai de forma gratuita, né, fazer essa palestra, fazer esse transbordo aí para poder realmente servir o reino. E é isso, muito obrigado. Gente, é sobre isso. Depois me conta aqui nos comentários quais insights, quais sementes você absorveu desse bate-papo de hoje. Como sempre, é uma satisfação estar com cada um de vocês. E claro, eu espero cada um próxima sexta-feira às 15 horas aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima semana.